Você já teve o seu caminho embaralhado, o seu caminho dificultado? Você pensa que vai dar certo, daqui a pouco as coisas começam a dar errado. Eu mesmo, já aconteceu muito isso comigo. Tinha um projeto tão bonito, as coisas para dar certo, para ficar em ordem, mas acabava, por algum motivo, as coisas ficando difícil de atingir, né? É isso em todas as áreas, nós devemos estar atentos a isso. A palavra de Deus fala que quando Deus quer evitar nós de situações lá no futuro, lá na frente, difícil, Ele começa a embaralhar nossos caminhos. E nós temos aqui 2 exemplos que eu quero compartilhar com vocês. E antes de fazer a leitura, certa vez eu conheci uma pessoa que ela estava para casar, e aí naquele casamento as coisas começaram a dar tudo errado, tudo errado. E ele insistindo, e as coisas dando errado. Aí ele insistiu, teimoso, acabou concretizando o casamento. O casamento foi um verdadeiro fracasso. Mas Deus já tinha avisado ele através de uma pessoa, né? Uma pessoa desconhecida chegou e avisou ele. Mas ele teimoso foi e acabou dando tudo errado e atrasou a vida dele muitos anos. Eu quero dizer com isso o seguinte, que às vezes Deus está nesses atrapalhos. Deus às vezes está nos atrapalhando para o nosso próprio bem, e às vezes nós não reconhecemos isso. No livro de 2 Crônicas, capítulo 20, e o versículo 37, nós vamos ler a parte que nos interessa, de um rei que foi fazer negócio com outro rei, e Deus atrapalhou os negócios dele. Então está aqui 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 37. Diz assim, a parte que nos interessa. Porque te juntaste a Acasias, o Senhor tem despedaçado as tuas obras, e os navios foram quebrados, de modo que não puderam ir a Tarsis. Nesse caso aqui era uma sociedade, né? Uma frota de navios, e Deus fez quebrar esses navios, deu um prejuízo muito grande para ele, que Deus não estava se agradando. Outro também foi no livro de Números, capítulo 22, versículo 27, quando Deus, através de um jumento, impediu a loucura de um homem chamado Balaão. O homem chamado Balaão ia fazer uma loucura e Deus usou um jumento. Olha que coisa, situação difícil, né? Inusitada. Uma jumenta falar com ele, né? E no livro de Pedro, no Novo Testamento, fala dele ainda, dessa história. Está aqui no 2 Pedro, capítulo 2, versículo 16. Mas foi repreendido por sua iniquidade o jumento mudo, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Aí eu falo para vocês, pergunto para você, quantas vezes Deus já te impediu, você já embaralhou seus caminhos para você não fazer besteira, e você persistiu e depois se arrependeu? Comigo já aconteceu várias vezes isso aí. E nós devemos, meus amigos, meus irmãos, saber quando é Deus. Porque tem um texto da palavra que fala que as bênçãos de Deus, ela não acrescenta dores, não tem obstáculo. As bênçãos de Deus é bênção, não é bênção espinhosa, não. Depois, quando Deus começou a me abençoar, as coisas corriam de uma certa forma que eu ficava admirado. Nossa, isso não era para dar certo, acabou dando certo. Nossa, como está fácil essas coisas, né? É porque a bênção de Deus estava conosco. Então, estou fazendo esse vídeo aqui para que, se você tiver um caminho seu meio dificultoso, comece a pensar, será que não é Deus que está me dando um toque? Porque se você teimar, você vai pagar um preço muito caro. E pagamos um preço caro. Eu mesmo paguei um preço muito caro das minhas teimosias, quando Deus trancava os meus caminhos, fechava as portas. Espero poder ajudar você nesse vídeo aqui, que a partir de agora, quando você vê um negócio meio esquisito, vá pedir orientação a Deus, que talvez seja Deus te preservando de mal maior lá no futuro. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.